Esperar vocês entrarem. Buenas noches, buenas noches. Esperar vocês entrarem. Ai, gente, pegar até minha água. Chama o povo, chama o povo, chama o povo. Que essa live vai ser mara. A Sarinha já tá aí. Um beijo, a Anitta já entrou. Só botar uma água aqui, minha gente. Que massa que vocês estão aqui. Galera, vai entrando. Pega esse aviãozinho, esse papelzinho que tá assim, ó. E manda pra galera, manda pra todo mundo. Mami, tá lindíssima. Obrigada, gente. Aproveitei a maquiagem de mais cedo pra ficar bem linda pra vocês. Do trabalho de mais cedo. Já manda aí pro pessoal. Vou esperar vocês entrarem pra eu poder convidar a Anitta pra gente poder bater um super papo. Vai ser muito legal essa live, gente. Muito legal mesmo. Espero que vocês gostem, né? Já mandaram pro povo, já mandou pra todo mundo, pro povo todo, pros amigos, os parentes, os tios, namorada. Manda pra todo mundo. A Lud tá aqui, Lud que trabalha comigo, Fabi, um beijo. Meus fãs estão aqui, Isoca também tá aqui, que trabalha comigo. Enfim, gente, vamos lá. Vou esperar até 7h05, tá? Pra todo mundo entrar. Ó, a galera de Alagoinhas tá aqui também. Que massa. Pra quem tá entrando na live e não sabe do que vai ser sobre essa live, já vou explicar pra vocês. Vou convidar a Anitta já pra entrar aqui também. Ela já tá aqui na live. E... ó, Beth, minha médica maravilhosa. E vai ser muito legal, de muito conhecimento essa live. Até falei pro meu pai, pra minha mãe, pra entrarem também, minha família. Léo acabou de pousar, mandou mensagem pra mim. Acabei de pousar em Orlando. Eu falei, peraí que eu vou entrar na live, já eu te chamo. Ó, meu pai tá aqui também. Mais um minutinho pra vocês mandarem essa live pra todo mundo, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Anitta, ela é minha professora de letramento racial. São aulas que eu faço toda semana, desde o ano passado. E que tem me ajudado demais. A Anitta é maravilhosa, vocês vão se apaixonar por ela. Minha professora é maravilhosa demais. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite, né, pra gente fazer essas lives pra vocês aqui no Instagram. No intuito mesmo de ajudar, de levar conhecimento, de trazer cada vez mais consciência racial pra gente, né, gente, que é super importante. Lilica não vai aparecer, gente. Ele acabou de dormir. Botei ela pra dormir e vim pra cá. Possa ser que ela acorde e aí eu tenha que dar uma ajudada aqui, mas ela foi dormir agora. Vamos lá, então, 7h05. Vou convidar a Anitta aqui pra gente começar o nosso bate-papo, tá certo? Deixa eu achar a Anitinha aqui. Anitta, dá um oi aqui nos comentários, que aí eu acho que fica melhor de eu te trazer pra cá. Peraí. Deixa eu ver se eu te acho. Anitta, achei. Paraty. Deixa ela aceitar. Aqui. Deixa eu ver. Acho que foi. Hello! E aí, Lori, tudo bom? Tudo bem, meu amor. E você? Tudo certo também por aqui. Ai, tô muito feliz. Gente, tá todo mundo ouvindo bem, vendo bem. A live tá ótima pra vocês. Pra mim tá ótima. Eu tô escutando a Anitta bem também, vendo bem. Tá bem pra você também, Anitinha? Tá super legal, assim, escuto você super bem, super mesmo. A iluminação tá legal aí pra vocês também, que eu ajeitei aqui. Tá, pra mim tá. Ó, vamos começar. Anitinha, eu vou só introduzir, te apresentar também para as pessoas que são novas aqui, que receberam o convite aí da live, passarem a entender o que é que tá acontecendo. Gente, então, Anitta, ela é minha professora de letramento racial. Ela comanda um instituto chamado da Coral Caso. E eu fui apresentada a ela através da minha equipe, Bruno e Ludmilla, que trabalham comigo. Ela é de São Luís do Maranhão, acho que tá maravilhosa. E ela foi uma bênção na minha vida, gente. Ela traz muito conhecimento para mim, assim, de todas as áreas. Ela é uma pessoa que eu consigo recorrer quando eu tô com alguma dúvida sobre algum assunto, principalmente sobre questões raciais, né? Trazendo cada vez mais consciência racial para mim.
Saiu uma entrevista há alguns meses atrás falando sobre o meu despertar, né, para esse assunto, que eu comentei que foi justamente quando eu me encontrei grávida, mesmo estando no relacionamento interracial, né, com o Léo. Eu vim despertar com quase 30 anos de idade e muitas pessoas se assustaram em relação a isso. E eu não tenho problema em falar sobre o meu despertar, porque eu acho que o importante é a gente despertar e buscar ter consciência racial, né? E eu fico muito feliz de estar nesse processo de aprendizagem, porque é um processo, a gente não aprende da noite para o dia, é uma história, é estrutural tudo que acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, eu tenho consciência que eu vou errar muito, posso me expressar errado. A Anitta está aqui para poder me ensinar, me corrigir. E a gente decidiu fazer essas lives quando eu trouxe, na verdade eu trago aqui para vocês, né? Sempre quando eu tô fazendo aula, eu trago um print e falo, acabei de passar 2 horas e meia com a Anitta. E muitas pessoas falam assim, Lori, traz esse conteúdo aqui pra gente, traz esse conteúdo aqui pro Instagram, de alguma maneira. E eu fiquei batendo cabeça, eu falei, caramba, como é que eu vou trazer esse conteúdo de uma forma que fique didática, que fique tranquilo, não fique, né, aquele negócio de 2 horas ali aprendendo. E aí a gente teve a ideia de fazer essas lives, onde a Anitta vai estar comigo nessas 5 lives, né, que a gente de início pensou nessas 5 lives. E teremos convidadas especiais para a gente trazer sobre cada live sobre um assunto. E hoje nós iremos falar sobre expressões racistas para se tornarem expressões antirracistas. Então, assim, é muito bacana, porque quando eu trouxe esse print, foi por conta desse print, eu trouxe esse print nos meus stories, e aí muito direct. Lori, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus do céu, eu falo muito isso. E assim, gente, como eu falei, é estrutural, né, da nossa sociedade, a gente fica trazendo isso todos os dias, né? Tendo esses comportamentos racistas sem perceber, porque realmente é estrutural e a gente precisa se tocar. Às vezes eu falo uma palavra, eu falo, caramba, não posso falar isso, pelo amor de Deus, vamos mudar. Então é uma listinha, eu vou passar a palavra aqui para a Anitta, para ela poder explicar para vocês cada palavra, o porquê que é errado falar, o porquê que são expressões racistas. Anitta, essa maravilhosa aí, que me ajudou a despertar. Eu sou muito grata, eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo nessa caminhada, nessa jornada. Ai, Lori, maravilhosa. Antes de tudo, eu queria dizer que eu sou muito feliz de fazer parte do teu processo, né? Como tu bem falaste aqui agora, é uma jornada, é uma caminhada. Então, não é do dia para a noite, não é em uma semana, não é em um mês. Mesmo as pessoas que já estão num processo avançado de letramento racial, elas também estão num processo de aprendizado, né? Então, a gente reconhecer isso e ter uma felicidade de participar das jornadas das pessoas, negras e brancas, né? Porque esse assunto é um assunto para todo mundo, é muito especial para a gente, da Cor é o Caso. E eu fico muito feliz em fazer parte da tua jornada, muito mesmo. Eu acho que é esse o caminho, é o caminho da consciência racial, é o caminho das pessoas entenderem a responsabilidade delas, como agentes de transformação, como pessoas que podem mudar mesmo, né? A gente fala muito assim e discute aqui na equipe que essas pessoas que buscam a transformação são realmente as pessoas que transformam o mundo. Então, reconhecer a nossa responsabilidade na nossa fala, na nossa linguagem, no nosso vocabulário também é muito importante. Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite para fazer essa live. Eu aceitei prontamente. Claro, é um prazer estar contigo nessa jornada. E também fazer parte, né, da série que vem por aí, de outras lives também, com outras convidadas especialíssimas, como tu bem falaste. Também vai ser um prazer estar contigo nessa. Aproveitei para dar boa noite para todo mundo aqui, muita gente subindo, que bacana! Fiquem aqui com a gente vai falar sobre temas que envolvem consciência racial. E essas expressões racistas que a Lori estava comentando, que é o tema aqui, tem gente pedindo para pinar o tema Deixa eu aqui fazer isso no. aqui. Alguém pediu, não vi o nome. E Como aí, é que essas eu. Me expressões. ajuda aqui, eu publico e eu clico e fixo, é isso? Acho que é aqui. Você comenta, faz um comentário aleatório aqui mesmo na própria live, como o título, né? Então, Eu expressões botei expressões antirracistas, aí racistas. comenta. Que é desse jeito ou eu boto antirracistas? Bota assim, né? Que aí o pessoal acho que. Aí é só pinar, tocar em cima que vai dar certo. Pronto, foi. Aí. Rolou? Pronto.
Pronto. Olha o pessoal falando aqui, o pessoal tá atento, comenta e fixa. É, Maravilha. Então, o que que a gente automaticamente reproduz, né, numa sociedade que é racista? A gente reproduz racismo, a sociedade reproduz isso, as instituições reproduzem isso. E se a gente não fizer essa jornada que a gente está falando, que é a jornada da contranarrativa, é a jornada da gente ir buscar essa consciência, a gente vai reproduzindo até chegar o momento que vem ali uma questão que você fala, poxa, eu preciso saber mais sobre isso aqui. Eu acho que realmente eu posso melhorar aqui nesse ponto ou nesse outro ponto. Então, quando a gente está falando das expressões racistas, que a gente vai falar aqui agora, a gente pensa em como transformá-las em outras expressões para que a gente não use mais essas expressões que são consideradas racistas, né? total. E aí, para quem diz assim, ah, mas isso não tem nada a ver, isso não é importante. Não é importante para quem, né? Se a gente causa dor no outro, se a gente faz essa sensação no outro de desconforto, por que que a gente não pode melhorar, né, no nosso vocabulário e, enfim, utilizar outras expressões mais inclusivas? Então, acho que o nosso objetivo hoje aqui é fazer com que as pessoas possam utilizar a sua linguagem, o seu vocabulário, como instrumentos de inclusão também. Né? Então, por isso que a gente traz toda a questão do antirracismo para o nosso vocabulário, que a gente consegue, por exemplo, deixar de falar expressões como lista negra, expressões como Rapidinho, criado Anitta, só mudo. pra gente começar. Eu quero tirar esses comentários que tá no seu rosto, tá me incomodando. Tudo Calma, bem. gente. Onde é que eu faço isso, galera aí que entende do negócio? Comentar. Não, já sei, calma. Três pontinhos. Desativar perguntas, desativar comentários. Olha, galera! Agora vai despinar o negócio, tá? Mas eu acho melhor que vocês conseguem enxergar a Anitta né, com mais clareza. Gente, é só uma coisa importante para vocês entenderem como é que a gente chegou, porque quando a gente vai fechar, a gente faz módulos, vamos dizer assim, né, das nossas aulas. São sempre 5 aulas e módulos, e a Anitta fala, qual a sua dúvida? O que é que você desconhece? O que é que você quer aprender? O que é que te pega? Enfim. E aí, uma dessas aulas, eu falei assim, Anitta, uma vez uma pessoa me corrigiu porque eu falei criado mudo. E aí ela falou, pronto, são expressões racistas e a gente vai transformar elas e eu vou trazer para você uma listinha. Gente, depois dessa aula, muita coisa mudou para mim. E foi importante eu ter colocado nos meus stories também, como eu já falei um pouco mais cedo aqui. A Anitta vai trazer essa listinha, mas eu vou falar de três expressões que me chamaram mais atenção, que a Anitta já acho que já é legal você começar por elas, pra gente não ficar aqui rodando, né, muita coisa, que é inveja branca. Inveja branca. Quem escuta inveja branca vai falar, o que é que tem a ver? Por que é uma expressão racista, né? Eu falo assim, ai, gente, que inveja branca que eu tô tendo. Por que eu falava isso? Porque eu ouvia as pessoas falando inveja branca como se fosse uma inveja menos pesada, vamos dizer assim, né? Uma inveja que não... Gente, inveja é inveja de qualquer Positiva, né? maneira. Mas vamos lá, vamos começar por inveja branca, Anitta. Fala pra gente. Porque todas as expressões que a gente vai falar aqui agora, elas se referem a coisas ou palavras como preto ou negro como negativas. Ninguém utiliza como coisa positiva, a gente já começa por aí, né? Então, a inveja branca, a pessoa quer dizer assim, é uma inveja legal, gente, é uma inveja boa, não é essa inveja ruim. Então, se a gente for parar para pensar, sempre é nessa conotação do negativo, do pejorativo, né? A mesma coisa a lista negra. Lista Eu negra, sei eu ia lá, falar disso, lista negra, eu falava é, direto. Lista negra. Gente, quando eu soube dessa aula, não, saiu do meu vocabulário assim 100%. exato. Então, é sempre no lugar do negativo, do ruim, do pejorativo, do que não presta, do que não é bom. Então, associar sempre a palavra negra ou a palavra preta a uma questão que é entendida como negativa pela sociedade é o que a gente vai ver nessas expressões todas. Então, não, pera lá, vamos refletir aqui. O que que eu posso trocar aqui? O que que eu posso utilizar para deixar de falar, por exemplo, mercado negro ou lista negra, né? No caso do mercado negro, a gente pode falar mercado clandestino. Aí, geralmente, quando eu falo isso, a pessoa fala, ixi, é mesmo, É é mesmo, exatamente total. isso. Gente, essa aula chegou a ser engraçada, porque a Anitta olhava pra minha cara e falava: Meu Deus, óbvio! Tipo assim, óbvio!
como assim eu tava falando mercado negro e não mercado clandestino? Tipo assim, sai do nosso vocabulário que a gente nem percebe, a gente nem sente. É uma coisa que vai fluindo assim, porque você escuta as pessoas reproduzindo isso e aí inconscientemente entra também no seu processo aqui. A sociedade traz isso já. Então, assim, falamos sobre inveja branca, falamos sobre mercado negro, que na verdade é mercado clandestino, né? E vamos conversar que tem, gente, muitas palavras, tá? Muitas expressões. Sim, o próprio também, que eu acho legal da gente falar aqui, compartilhar esse momento com os teus seguidores e as tuas seguidoras, Lori, é o Não Sou Tuas Negras, porque eu acho Não que a gente que é sou tuas nordestino, nega. a Gente, gente que eu é, falava isso demais. Meu Deus, eu não sou tuas nega. Depois que a Anitta falou, eu falo, não falo. De jeito nenhum. o Não Sou Tuas Negras, a gente que é nordestina, né? Eu É, também sou nordestina, de São é. Luís, Anitta é você é daí de nordestina São... também, é. A gente fala muito algumas coisas. Aqui no Maranhão, por exemplo, se fala muito nigrinhagem, assim, olha, Aqui fulano de tal é uma também. nigrinha, É uma né? negrinha, aqui também. E aí a gente se pega, assim, às vezes, numas rodas de conversa que eu vejo que a pessoa nunca refletiu sobre aquilo, né? E claro que eu também não vou lá e dar um corte na pessoa, querer ser palestrinha nem nada, mas a gente percebe que não é, genuinamente, não é a intenção da pessoa ser, mas ela tá reproduzindo aquilo, né? E aí, quando a pessoa para, fala assim, meu Deus, realmente, migrinha, migrinhagem, não sou tuas negras, isso a gente só usa num tom que é do negativo, né? Então, nessa hora que a pessoa se desperta e ela traz a consciência para si, ela fala, não, vou deixar de falar isso, porque isso é muito ruim, né? Total. Isso aqui, né? Aí a consciência vem, aí depois a pessoa vai deixando de falar ali E aos eu acho que tem poucos. muito disso. Eu acho que é o porquê da importância dessa live, da gente ter tomado essa ação, vamos dizer assim, né, de fazer essa live, porque como você mesmo disse, você tá na roda, a pessoa solta no Sotoas Negra e você não vai chegar. Muitas das pessoas não têm essa coragem, nem coragem, mas assim, pode ficar um clima pesado, alguma coisa assim, de você meio que. Vamos ali no canto para eu poder te explicar um pouco. Às vezes as pessoas não dão essa abertura, então continua reproduzindo essas expressões, porque normalmente no dia a dia não tem uma pessoa ali que tem uma abertura para poder corrigi-la ou orientá-la de uma outra maneira, e aí continua essa E às reprodução. vezes Então, não tem intimidade aí mesmo. Por exemplo, que quando não eu tem tô numa intimidade roda falando aqui, nada. Ó, vem aqui, Bê, para eu te explicar que não é legal falar isso. Então, é, acho que é por isso que é importante também essa live aqui que a gente está fazendo, né? isso, porque aí a gente cria também um momento que é um momento que não é de julgamento, botar dedo na cara, assim, sabe? Eu acho que eu acredito muito, não só acho como eu acredito muito, Lore, numa via e numa abordagem pedagógica, assim, sabe? Então, eu treino lideranças, pô, beleza. Então, toda essa metodologia ela é baseada nessa questão de conscientizar. Então, Total. claro, com muito impacto, impacto sim, as pessoas precisam sentir esse impacto da transformação, de como elas podem ser agentes de transformação e tudo, mas eu acredito muito em abordagens pedagógicas. E aí, quando eu estou conversando com meus amigos negros e negras, a gente sempre fala, não é nossa obrigação e tudo, não sei o quê, as pessoas precisam saber, elas precisam estudar. E a gente louva muito, né? Quando alguém vai buscar isso. A pessoa vai buscar, genuinamente, ela, não, eu preciso ler. Aí compra, por exemplo, tem vários livros aqui do lado, vou aproveitar. Livros como esse aqui, da Sueli Carneiro, que são livros de bolso super rápidos de ler. Ótimo. Um livro, por exemplo, como o da Bárbara Carini, recém-lançado, sabe? Livros rápidos, Esse a pessoa vai lá e eu busca. quero, Não, Anitta. sabe? Tá recém-lançado. Ela é de Salvador, inclusive. Gente, Morreta ela. Anitta, assim que a gente começou as aulas, ela mandou um box pra mim, cheio de livros. Aí eu tô sempre lendo esses livros, a gente tá sempre discutindo nas aulas. Ela me manda podcasts, ela me manda filmes. Então, assim, não é só um processo de letramento racial didático no sentido de aluna, professora, vamos dizer assim, né? Mas dessa troca direta, mas também ela traz outras pessoas para poderem me ensinar. E isso é muito bacana. Então, a parte dos livros tem me ajudado muito. Inclusive, um livro que eu tenho aqui para deixar, que é o Pacto da Branquitude, que é da Cida Bento, que para mim ele abriu uma caixinha assim na minha cabeça, ampliou muitas coisas. Ela com certeza deve ter aí. Esse aqui, ó, gente, o Pacto da Branquitude, é um livro muito forte, muito, muito incrível mesmo. E tem um outro também que eu gostei muito, eu vou lembrar o nome, foi o primeiro que eu li, um verdinho. O amarelinho, Acho esse aqui, rápido. ó. Esse aí.
Eu estou com vários, eu Manual. estou montando um É box isso. aqui, eu estou cheio de livro aqui do É esse lado, que aí. bom. Aqui, ó, Amarelinho. esse O verde é aqui, o que eu tô lendo Jamila agora. Ribeiro. Esse aí. Pequeno Manual Antirracista. Muito, Esse muito aqui é importante. muito bacana, é uma leitura assim, ah, Anitta, quero começar, nunca tive contato com nada desse universo, é um livro É. excelente para você começar. Pequeno Manual Antirracista da Esse aí Djamila. esse é impactante, gente. Mas, enfim, vamos continuar nas nossas expressões. A Anitta tá com essa listinha, ela vai pontuando as expressões e trazendo o que é correto se falar, tá, gente? Vamos, Então, vamos, Lore. anotem aí, pega caderninho, caneta e vão anotando, que é muito importante isso. Vamos, Lore. Outra muito legal da gente trazer aqui e compartilhar, que é falar que é serviço de preto, é serviço mal feito, né? Aquela coisa de você, ah, isso aqui foi feito nas coxas. Todas essas expressões são expressões racistas, tanto o serviço de preto quanto feito nas coxas. E a gente Explica esse do fala isso. serviço nas coxas, porque quando você me explicou, eu fiquei impactada, que é por conta das telhas. Explica esse para o pessoal entender o porquê do feito nas coxas, que a gente fala, ah, foi feito nas coxas, a gente não tem noção do que vem por trás dessa expressão, gente. Tem toda uma questão histórica vinculada a essa expressão, né? Que no período colonial, os escravizados eles faziam as telhas dos casarões coloniais e eles colocavam nas coxas. E ainda que o senhor, ele, entre aspas, selecionasse as pessoas negras escravizadas para fazer esse tipo de serviço, né? Então colocou o barro ali, o barro ficou modelado na coxa da pessoa, mesmo que ele fizesse essa seleção entre aspas, as telhas, né, ficavam de forma diferente, porque afinal de contas cada um tinha um formato de perna diferente e tal. E aí veio essa expressão daí, do feito nas coxas, né, em razão dessas telhas ficarem de maneira não uniforme. Então, a gente vai sempre voltar para aquela questão que a gente falou no começo. É sempre quando a gente vai usar uma coisa para um sentido negativo, ruim, zoado, né? Que o pessoal fala, ah, isso aqui tá um negócio mal feito. Aí falam, ah, isso aqui é serviço de preto. Eu acho que o serviço de preto fica até mais evidente na nossa fala. Quando a gente fala feito nas coxas, que as pessoas ainda ficam, mas por que é Sem racista, entender. né? É justamente quando você falou, Lori, tem essa expressão feito nas coxas. Aí eu fiquei, mas por quê? E aí a Anitta trouxe toda essa explicação. Aí eu falei, ah, Exatamente. Que é uma linha, se a gente for falar dessas questões históricas também, que lembra muito a própria questão do criado mudo, do como tu criado mencionaste no mudo. começo, né? Que também traz esse arcabouço histórico, assim, na expressão, que é justamente a pessoa escravizada que ficava ali à disposição, no lugar onde hoje a gente coloca a nossa mesa de cabeceira. Ficava ali um criado mudo, literalmente, porque ele não podia falar, ele não podia se expressar, né? A gente fala muito em objetificação dos corpos negros e tudo. E naquela época a gente tinha a pessoa negra como escravizada, objetificada mesmo, sem fala, como se fosse alguém que não tivesse sentimento, né? Que não fosse um ser humano. Então, quando a gente fala muito de objetificação, a gente sempre lembra desse aspecto da desumanização, né? Desses corpos. Verdade. Então Quer vamos lá. outra? Quer outra? Quero outra. Quer Mais uma. outra? O denegrir. Eu acho que o denegrir é muito falado ainda. Muito falado. Muito falado. E eu sou uma pessoa que eu, tipo assim, eu fico atenta para não soltar. Porque se eu não tivesse essa consciência por conta das nossas aulas, eu falaria hoje denegrir, assim, muitas vezes, entendeu? Muitas vezes. Então, hoje, quando eu, às vezes, solto alguma palavra, né, por uma questão mesmo de, tipo, 30 anos nas costas, falando as mesmas coisas, eu falo, caramba, desculpa, não era isso que eu queria falar. E aí eu corrijo. O denegrir, eu ainda ouço muito também aqui. Muito, Lore. Eu acho que por onde a gente vai, né, no nosso país, a gente ainda escuta, porque, retomando, são questões estruturais, então são questões que são reproduzidas pela nossa sociedade, pelas empresas, né, pelas instituições todas. Então, a gente ainda escuta muito, independente do estado onde a gente esteja, né? Eu estou aqui no Maranhão, você está aí na Bahia, mas se a gente for para qualquer outro estado, a gente também vai escutar. E o denegrir, ele é uma expressão que a gente pode substituir por difamar, facilmente, né? O denegrir a gente pode, com absoluta certeza, substituir, porque, mais uma vez, trazer a palavra negro ou alguma derivação como negativo, né? Você está me denegrindo, você está denegrindo a minha imagem. Ou seja, a pessoa quer dizer que você está sujando, manchando, né? Sempre para esse lado mais negativo.
Eu lembrei de uma outra aqui, Lore, que é sobre a cor da pele. Quando a gente fala cor de Caramba, você pele. acredita que eu errei? Assim, para você ter noção de como é que é. Eu fui ensinada na escola, né, que o lápis cor de pele era aquele lápis da minha cor. O lápis cor de pele, pega o lápis cor de pele, era o lápis da minha cor, né? Foi definido dessa maneira. E aí eu aprendi com você nessa aula. Você acredita que eu me peguei errando? E aí eu, caramba, voltei, aí eu fui fazer uma live agora da DLK, e aí eu falei, a calcinha é da cor da sua pele. Não é da cor da pele, é da cor da sua pele. E isso pra mim faz muito sentido, sabe? Porque eu poderia ser instruída a falar dessa maneira e talvez não tivesse sentido pra mim se eu não tivesse adquirindo consciência racial. É muito importante, gente. E aí, a Anitta me instruiu a comprar uns lápis de cores, uns lápis de cor, né? Da Faber-Castell. Eu comprei pra Liz. Assim, são incríveis, você tem aí, né? Eu Que é tenho muito aqui, legal. porque eu coloquei aqui do lado, não coloquei na caixa da marca e Sim, tal, sim, mas sim. coloquei aqui, porque quando eu chego na loja, a pessoa fala, quer cor de pele? Cor da pele de quem? Eu pergunto, não, mas cor da pele de quem? Porque eu quero da minha, moça, pelo amor de Deus. Se for uma atendente mulher, né? Aí Sim. ela já começa a rir, não, a gente Até tem e tal. sutiã, tudo. A gente costumava falar calcinha cor de pele, cor da pele. Quero a calcinha cor da pele, sutiã cor da pele. Que Tá, era mas cor da bege, pele de né? quem? Hã? Que era bege. Cor do É o era bege, bege. né? É o bege, que é normalmente a cor mais clara, vamos dizer assim. E eu ficava assim, e aí eu não tinha noção, gente. Era uma coisa que eu não. Eu só vim entender depois dessa maravilhosa aí, dessa minha professora incrível. Ah, mas estamos juntas, é um processo, estamos juntíssimas nessa. Aqui, essa questão das cores, né, e tudo, de colocar isso como uma cor e falar que é cor de pele, generalizar, achando que todo mundo tem um tom de pele pro bege, né, como aqui. A gente teve um exemplo, vou dar um exemplo aqui, Laura, a gente participou de uma feira do livro aqui, ano passado, e aí a gente fez, eu estava com o stand, e a gente fez um espaço kids, né? E aí chegavam as crianças do livro, como todas que tem espalhadas pelo Brasil, né? E aí chegavam as crianças no stand e tal, aí elas, eu quero pintar. Só que aí, quando elas chegavam lá, o que a gente colocou? A gente colocou todos de cor de pele, sabe? Não tinha, se você procurasse um verde, não tinha. Aí a gente primeiro olhava a reação, assim, né? Delas e tudo. Aí a gente explicava: olha, aqui é para você desenhar alguém que você goste muito. Aí a gente colocava a caixinha do lado e aí a criança geralmente ficava assim olhando e dependendo da idade, elas já percebiam esse tensionamento racial, que é essa questão assim que a gente ficava mais impressionado positivamente, né? Acompanhar assim, olha, quando é menorzinho, mas a pessoa quando ela já está ali no 6, ela já está ali entendendo mais. Então, tiveram várias crianças que desenharam um tom de pele mais escuro e depois explicaram. Olha, essa aqui é fulana de tal ou fulano de tal, assim, assim, assada, a cor de pele dela é assim, dessa mesma cor aqui. E depois a gente convidava eles para colocarem os desenhos lá no mural que a gente tinha Massa, preparado, a coisa mais que fofa. massa, hein? Porque tem aquilo, né, de quanto mais exposta à sociedade a criança vai ficando, vai aumentando a exposição dela também para situações de racismo. Ela vai, Total. como é uma construção social, ela vai absorvendo aquilo, né? E é isso. Então, E também traz que muitas pessoas falam, meu Deus, você só despertou depois do nascimento da sua filha. É isso, eu vivo num relacionamento interracial há praticamente 7 anos. Mas esse despertar com Liz é porque eu entendo que muitos desafios que ela pode vir a enfrentar são desconhecidos para mim. Então eu preciso também empoderar ela, trazer, né? A Anitta fala, empodera muito a Liz, fala como ela é linda, faz ela se identificar nas bonecas, nos filmes, em tudo. Então, assim, eu acho que é muito importante para, por exemplo, eu, que sou a mãe branca, ter essa consciência e trazer isso para dentro da minha casa e para minha filha, entendeu? demais, isso é demais. E ela poder crescer com essa construção, né, se entendendo como um corpo político. Porque a gente aqui, né, nós somos adultos, a gente está falando corpo político, mas ela vai crescendo e entendendo daquela forma ali ainda, criança e tudo, mas ela vai crescendo, ela vai compreendendo o que é esse corpo político, o que é ser,
né, uma mulher negra de pele clara num país como o nosso, e tantas outras nuances e tensionamentos que a gente não esgotaria esta live se a Essa gente fosse live, começar a muito falar agora. assunto. Inclusive sobre colorismo, né? Porque tem muitas pessoas, inclusive, que falam que Liz não é uma criança negra de pele clara. Então, assim, a gente já fez essa aula também, talvez a gente possa trazer uma outra live sobre colorismo, que eu acho que é um assunto também muito importante, Anitta, da gente trazer. Enfim, tem N assuntos importantes para serem discutidos. Mas vamos lá, vamos seguir nas nossas expressões. Vamos, a gente já falou. Eu tenho aqui ó, do meu ladinho a minha colinha. Sim. A gente já falou inveja branca, a gente já falou mercado negro, feito nas coxas. Não são tuas negras, a gente falou também de nigrinhagem, a gente falou cor de pele, a gente não falou humor negro. Uhum, humor negro. Que é o humor ácido, que a Humor gente ácido. pode substituir. Uhum. O humor negro também segue essa mesma linha, né? É aquilo que é o negativo. Então foi um humor ruim, pesado, nossa, ficou ruim. E Não aí, nessa caiu mesma bem. linha. Oi? Não caiu bem, né? Naquela situação. Não caiu Ou não, bem. você A não foi gente. feliz em ter feito isso aí. Exato, nessa mesma linha, nuvem negra também. Quando alguém quer falar assim que está passando por uma situação ou por um momento Um momento ruim na vida. ruim, Caramba, gente, exatamente. cada vez mais. Eu fico assim, meu Deus, é muito, muito isso. Ah, Sempre. Não tem expressão nenhuma dessas que você vai ver que você referir a pessoa negra, a palavra negra ou preta de forma positiva. E tem também não. a coisa tá preta, dessa mesma linha do nuvem negra e tal. A coisa tá preta, ou seja, um BO aí para resolver, coisa ruim. Ninguém fala coisa tá preta quando tá feliz. Nossa, que coisa preta! Tô feliz da vida, né? Caramba, é muito Então a gente surreal. precisa ter consciência, elaborar e transformar, utilizar mesmo o nosso vocabulário como um instrumento e uma ferramenta de inclusão, né? Eu acho que esse é um caminho muito tranquilo. Eu falo tranquilo por quê? Porque a gente passou aqui, a gente está aqui, ó, 20 minutinhos. Em 20 minutinhos, a pessoa pode pode começar uma jornada de usar o vocabulário dela, né? Fazer com que seja algo mais inclusivo dentro da sua própria fala, dentro do seu próprio ambiente familiar, do trabalho, né? Ou então, qualquer ambiente que você estiver. Então, não é uma coisa que, não, eu vou precisar passar 50 horas do meu dia. Não, a gente está aqui, é um exemplo disso, a gente está batendo um papo de 20 minutinhos e a gente está falando sobre questões que a gente pode transformar. Né? Então, utilizar, em vez de expressões racistas, expressões antirracistas. Total, total. Então, é Temos mais aí anotações? temos aqui. Ela é uma preta bonita. Acho que é a única que tá faltando É, aqui. é isso. Fala dessa aí. Eu lembro dessa fala. Caramba, é muito isso. Mas explica, pessoal. Um dia eu vou dar um exemplo da vida real. Certa vez eu estava almoçando aqui, e aí passou uns. Já tem um tempo, tá? Já tem um tempo, vou falar isso porque estou namorando, para não dar nenhum Né? tipo Pelo de. amor de Deus. Já tem um tempo. E aí eu estava almoçando e o local era aberto e algumas pessoas ficavam passando aqui do lado e quem estava na parte do deck do restaurante estava aqui em cima, mas dava para ver as pessoas passando. E aí chegou um cidadão e falou assim: Nossa, como você é uma preta bonita, morena dessa. Aí eu virei, eu saliente também que sou, virei e falei assim: Você é um branco também muito simpático. Se duvidar, ele tá até agora ali esperando. Tentando entender, gente, porque normalmente a gente não fala, né? Não Quando a pessoa é fala. branca, a gente fala, nossa, que mulher branca bonita. Nossa, como você é uma branca bonita. A gente fala, nossa, como você é uma mulher bonita. E com uma mulher negra, tem que ser assim também, como você é uma mulher bonita, porque é uma mulher. Por que que a gente bota a mulher preta ou a mulher negra, especifica dessa maneira, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente fala no nosso dia a dia e que não é pra falar, gente. É pra falar que mulher bonita, que homem bonito, que senhor bonito, entendeu? Exatamente. E quando eu respondo para ele, você também é um branco muito simpático, muito bonito, eu racializo ele também. Porque a pessoa branca, em geral, ela não consegue se ver Com a como raça. uma pessoa que também tem raça, né? É um sujeito universal, né?
Que não. Exatamente, é o sujeito universal. Bem, tu brilhou. Tô aprendendo, galera. Eu sou estudiosa, sou aluna aprendada. Assim, Um tudo. excelente aluno, diga-se de passagem. E aí, ele ficou bugado, porque, primeiro, ele não esperava que eu fosse responder, segundo, muito menos que eu fosse também falar que ele era um branco simpático, racializando ele também, né? Então, se duvidar, ele tá lá até agora tentando entender o que vai ficar aconteceu ali. Mas esse tipo de resposta, que a gente chama muito de constrangimento pedagógico, ela é necessária, por E vezes, faz, sabe? e Da faz, gente. ensina, né? Ensina, é aquilo que a gente estava falando. Talvez ensina de uma maneira até que gera um desconforto e a pessoa vai tentar entender em casa o porquê que ficou nesse constrangimento, assim, por que que aconteceu isso. Exatamente. E eu tenho certeza que ele jamais vai esquecer. Eu tenho absoluta certeza. Então, quando ele for elogiar uma outra mulher negra, seja da pele mais retinta ou da pele mais clara, eu tenho certeza que ele vai lembrar desse episódio e vai refazer a rota, recalcular a rota, Dele. pois Total. total, né? Total. Essas ações, assim, por vezes são muito necessárias. E eu também compreendo, sabe, Lore, minha responsa como liderança de uma plataforma de letramento racial. Então, quando eu acho que cabe um momento de você transformar aquilo em algo pedagógico, ainda que seja num tom um pouquinho mais que a pessoa vai ficar, ops, ops, sabe? Eu acho que é válido esse tom, a gente vai sentindo a partir de cada situação. Claro que a gente está falando aqui também de racismo. Então, se a gente está falando de racismo, a gente também precisa destacar que é crime, né? Injúria racial é crime também. A gente precisa, claro, tomar as Providência. providências necessárias, inclusive jurídicas, né? Lembrando que é justamente esses números, quando a gente vai lá e denuncia, e vai numa delegacia e você apresenta o seu boletim de ocorrência, seja racismo ou injúria racial, são esses números que o Estado consegue anotar e falar assim, a gente precisa desenvolver políticas públicas para essas populações, né? Sim. Então, é muito importante que a gente sempre denuncie em caso de racismo ou injúria racial. A gente está falando aqui de expressões cotidianas que são Sim. vividas em situações muito mais leves do que Sim. propriamente um caso de injúria racial e tudo, mas é importante a gente ter isso no radar também. Total. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu vou abrir aqui os comentários para ver um feedback, do que é que as pessoas estão achando. Mas assim, galera, eu tô muito feliz com essa live, de verdade. Teremos mais lives durante esse mês, durante o mês de agosto. Teremos convidadas assim escolhidas a dedo, com conteúdos, assuntos também importantes para a gente poder discutir aqui. Na verdade, é uma conversa, né? Eu acho que vocês perceberam qual é o tom da live. É uma conversa entre eu e a Anitta. A Anitta vai se tornar uma mediadora também, assim, nas próximas lives, que a gente vai ter convidados. Mas o intuito é conscientizar, trazer consciência, trazer, na verdade, essa consciência, né, para vocês também, pessoas que estão me acompanhando que não tinham noção também, que talvez tenham ficado um pouco impactados hoje com essas palavras, essas expressões, porque eu fiquei muito nessa aula. Foi uma aula que me marcou demais, porque metade ou mais da metade dessas palavras eu utilizava com muita frequência no meu dia a dia, sem ter noção do peso que elas tinham, assim, de verdade. E hoje, eu buscando minha consciência racial cada dia mais, eu tento mudar. Então, assim, às vezes eu erro, às vezes sai da minha boca, escapole. Eu falo, não, não é isso que eu queria falar, isso aqui. Eu quis dizer isso aqui, me desculpe. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos falar mais. Acho que semana que vem estamos organizando as datas, as agendas, mas eu irei falar aqui nos meus stories, falando no meu Instagram também qual será essa data, qual será o horário da próxima live. E é isso, gente. Muito obrigada, Anitta, mais uma vez. Gratidão mesmo. É uma live mais rapidinha, foram 40 minutos aqui da gente batendo papo. Passa rápido, né? Quase uma hora. E aí, ó, 40 minutos, rapidinho. Eu vou deixar, inclusive, essa live salva. Todas as lives vão ficar salvas, porque o intuito é realmente a gente compartilhar conhecimento. E eu espero que vocês possam compartilhar essa live, manda para algumas pessoas de perto, de longe, pessoas que vocês acham que trazem essas expressões no dia a dia sem perceber, que precisam modificar no vocabulário, tá bom? Então é isso. Obrigada.
Ai, E obrigada, Lori, pelo convite. Vamos firmar aqui um compromisso com quem está aqui assistindo a gente, da gente ser agente de transformação, da gente ter atitudes antirracistas, da gente poder transformar os grupos que a gente frequenta, os lugares onde a gente vai. Isso é muito importante para a com nossa caminhada certeza. conjunta, né? A gente vive num país que tem uma questão racial enorme para resolver. Então, cada ação de cada pessoa é muito importante para a gente transformar e seguir juntos aí nessa jornada. Com certeza, gratidão. Vou deixar salvo, tá, gente? Então encaminhem, assistam novamente, anotem, porque o importante é a gente aprender e mudar, reciclar. A gente está sempre aí nesse processo de aprendizado, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma positiva na vida de vocês, que eu acho que a gente tem que ter esse objetivo, né? Esse propósito de utilizar nossas redes sociais para fazer o bem, levar informação e modificar, ajudar na vida do outro de alguma forma. E eu acho que é esse o meu propósito de vida. Um beijo, Anitinha. Tchau, Um galera. beijo, Lori. Fiquem Boa com Deus, noite. viu? Um beijo Boa todo mundo, tu noite. também. Um Beijo. beijo. Tchau. Calma, tô com medo mesmo de sair e não salvar.